Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, hoje trazendo o Dr. André Locatelli, mais uma vez que nos visita aqui, aproveitei, já fiz a consulta, vocês viram, eu postei na comunidade, né? Precaução, caldo de galinha, água benta não faz mal para ninguém, então sempre que você puder, vá ao seu médico, mesmo quando você se sentir bem, porque quando a gente já se sente mal é porque a coisa já tem coisa em andamento e aí às vezes está num processo de irreversibilidade. Então é isso aí. Hoje nós vamos falar sobre um tema que ninguém gosta de falar, de novo, já falamos muito ao longo desses 13 anos sobre o tema morte, é um nome que assusta, nossa, assusta de monte. Pode não assustar a nós próprios, mas assusta quando perdemos nossos ídolos, perdemos nossos parentes, perdemos nossos amigos, perdemos nossos animais, digamos assim. Então ainda tem gente que tem gente que diz, eu não posso provar, cada um fala por si, né? Tem diz que não está nem aí com morte, isso aqui, sei lá. Eu ainda me incomoda bastante essa questão, né? Não por mim talvez, mas por aqueles que eu sinto muito quando eu perco um ídolo, quando eu perco um amigo, quando eu perco um parente, quando eu perco um familiar, essas coisas é terrível para mim. Não me acostumo. 67 anos de vida, não me acostumei ainda com essa questão, né? Embora eu, quando assisto filmes, né? Outro dia mesmo eu estava vendo mostraram um pequeno vídeo aí que eu estava vendo de 1890, uma gravação de 1890, um vídeo muito bem feito, em alta resolução, não sei como, de Paris. Mostrando ali Paris, a Torre Eiffel, aquelas carruagens, aqueles cavalos, as pessoas andando para aqui e eu olhando para aqui lá e dizendo para mim mesmo, essa turma não tem nenhum vivo, todas essas pessoas, crianças que estavam nos lagos, quer dizer, é uma realidade inconteste, talvez a maior das realidades que a gente conhece, né? Morte, e a gente não consegue, eu estou generalizando a gente, né? A gente não consegue aceitar isso aqui como uma forma, não sei o que, evolução, depois nós vamos voltar 500 vezes, 1000 vezes, já vivemos 300 mil vezes, não interessa, eu ainda sou do aqui e agora, entendeu? Eu gosto de ver as pessoas que eu amo, as pessoas que eu gosto, as pessoas, poder dar um abraço físico, poder dar um beijo, poder conversar, isso, o resto, essa filosofia, para o greguinho ainda não dá. Então, depois dessa entrada, desse prólogo maravilhoso, tudo bem, André? Muito bom, então, gostei do prólogo. Você tá bom, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Então, tranquilo. Como é que você vê esse tema aqui, hein? Hoje eu quero explorar hoje sobre o ponto de vista, né? Podemos, em todos os níveis, mas me interessa mais o ponto de vista médico, né? Saber como é que nós vamos morrendo, né? A partir do momento que nós nascemos, já começa a contagem regressiva, né? Se há uma certeza de que um dia nós vamos voltar para a Terra, digamos assim, né? Então é uma certeza. Então como é que é começar, você dá a luz, assim, você participa, você é médico, você sabe? É uma alegria quando as pessoas, tanto é que no Japão, naqueles países asiáticos, eles choram quando alguém nasce, né? E vê isso aí, faz uma festa quando a pessoa vai embora. Sei lá. Então, isso. Como é que você vê isso? Primeiro, bom dia. Bom dia, tudo bem? O pessoal que nos acompanha, que gosta muito da gente conversando. Pois é, Grego, então a gente tem que começar. Eu gostei do teu prólogo porque tu abordou todos os níveis, né? Tu foi em todas as esferas de uma forma sintética. Vamos lá, na lata. E vamos começar então com a parte clínica, então com a morte clínica. Então assim, pela ciência, a morte clínica é representada pela morte cerebral, né? Sim. Então os órgãos podem estar funcionando, etc., mas quando o cérebro deixou de funcionar, é considerado a morte clínica, digamos assim. Só que nós temos um problema com relação à ciência, que a ciência não identificou aonde está a consciência. Porque existem vários experimentos onde uma célula, digamos assim, epidérmica do dedo pode enxergar. Penfield, que era um neurocirurgião, um neurologista, ele identificou esses processos nos pacientes dele, né? O deslocamento do sentido da visão para a ponta do dedo, por exemplo. Né? Ou, por exemplo, um braço que está se levantando sem a vontade da própria pessoa, ele está levantando por conta própria, sem a vontade da pessoa.
Então, a ciência hoje não sabe aonde está a consciência. E isso é uma questão bem atual. Até hoje não descobrimos, né? Não. E aí a outra questão é a apoptose, porque a apoptose é chamada morte das células programada. Então as células vão perdendo a função, umas se tornam assim agressivas, né? Seriam as células cancerígenas, e é programada uma morte para elas. Elas vão morrendo e de forma programada e vão sendo substituídas por outras, né? Então a epiderme é um caso bem clássico disso, né? Porque a gente tem três camadas e 3 camadas de morte e regeneração constantes, né? Tá, agora você me fala, já vou começar com perguntas. Você falou de epiderme. Epiderme é pele, pele é órgão, né? Pele é órgão. Pele é um órgão, o maior órgão do corpo humano, inclusive, Sim. né? Como é que é essa perda de... Qual é a... Deve ter estudos nisso. Por que é diferente? Aqui se renovam, lá dentro se renovam também, órgãos internos também se renovam, porque... a questão das células. Seria epiderme, a derme e a hipoderme. Por exemplo, quando a gente faz uma abrasão, por exemplo, um peeling. Peeling para renovar, né? Peeling é como se fosse você colocar ácido na pele, na epiderme, e esse ácido tem que ir pelo menos até a primeira camada da hipoderme. Se ele atingir toda a hipoderme, ele não renova, né? Mas atingindo a epiderme e a derme, as células se renovam, porque a matriz delas é na hipoderme, é na primeira camada. E aí a esfoliação seria tirar as células mortas? Isso, também é uma forma de morte e renascimento. Então, assim, o organismo inteiro tem sinais de morte e renascimento, né, constantemente. Tem aquela matemática dos órgãos, assim, que cada 3 meses as tuas células do estômago se renovam, a cada 5 meses as tuas células do fígado se renovam, e a cada 3 anos e meio as células dos ossos se renovam. Então, assim, a cada 3 anos e meio dá para enterrar uma pessoa e desenterrar, e tem uma nova, porque o teu corpo já não é o mesmo. Isso eu até concordo. Então, assim, né? as pessoas morrem, né, a cada 3 anos e meio completamente, todas as células, e não se dão conta. E aí, vamos falar do nascimento, assim, o nascimento. Vamos falar do corpo humano. Quando eu nasço, uma criança nasce, o que ela tem? Vamos falar de vitalidade, como é que você vai perdendo essa vitalidade até chegar nessa coisa que a gente denomina morte, quando cessa essa máquina que começa a funcionar já a partir da fecundação, né? Que é uma máquina que já começa ali, que se parou o processo e acabou, né? É impressionante. Isso é incrível, é incrível. Você pode estudar genética, pode estudar o que você quiser, mas os médicos se surpreendem, os médicos, cientistas se surpreendem como se dá esse negócio, porque é uma inteligência, é um negócio fabuloso para nós que temos uma mente limitada, digamos assim, né, por enquanto. Me fala sobre esse processo, vamos falar do início da vida e vamos dissertar depois, ao longo da vida, podemos falar em termos nutricionais, em termos ortomoleculares, em tudo isso aí que você estudou e trabalha. Como é que se dá todo esse processo para as pessoas entenderem como é que a gente nasce, cresce, se mantém, envelhece e morre? É que tu adiantou um pouquinho, eu vou querer ficar um pouquinho mais na questão clínica e depois a gente entra perfeitamente, que a gente chama de vida e energia. Vamos lá. Tem a vida e energia, a vida consciente, vai entrar na vida e energia relativa à morte. Pode continuar. Então, assim, antes de entrar a nível, passando pelo nível molecular, a gente vai para o nível atômico, tá? Então, a nível de átomos, a gente sabe que 99% dos nossos átomos são vazados, ou seja, entre o núcleo, o próton e o elétron, tem um campo de futebol, é uma bola no centro do gramado e a última arquibancada, a distância entre eles. Então, na realidade, a matéria em si ela é vazada, ela não tem uma realidade em si, tá? Fora que os elétrons constantemente eles vão para uma camada que eles desaparecem e reaparecem. Eles desaparecem e vão para onde? E depois eles reaparecem. Sim. Então existe uma teoria em que o nosso movimento é ilusório. Por exemplo, quando eu faço um movimento, os elétrons desaparecem em nanosegundos, que dá a ilusão de que meu braço está se movendo. Ou seja, a minha mão aparece, desaparece, então parece que o meu braço está em movimento. Mas na realidade, constantemente a nossa matéria, os elétrons que formam a nossa matéria estão sumindo
num ponto que a gente não sabe qual é, né? Ocultamente se sabe, né? A ciência está chegando, e depois eles reaparecem. Sim. Então a ilusão é quase que completa. Existe assim essa questão da superstição da matéria, né? Parece que todo mundo está hipnotizado achando que a matéria é real, que os corpos físicos são reais, e na realidade não são. A ciência já chegou lá, pelo menos a ciência, a física quântica. Tá bom. Eu ainda sou do tempo Do Newton? Do Newton, do ver para crer. Eu já estive nisso. Eu não sei se eu tive um retrocesso ou se eu tive uma ascensão, digamos assim, né? Porque eu acreditava em tudo que eu ouvia, né? E hoje não. Hoje eu voltei ao passado, digamos assim. Dentro da temporalidade, eu estou vivendo mais na época do Tomé, né, do apóstolo Tomé. Boa. Boa, gostou, né? Voltei para aqueles tempos aí. Então hoje assim, quer dizer, que eu sei que esse mundo é ilusório, esse ilusório que a gente fala, que as pessoas falam, um mundo de Maia, ele é ilusório em outro nível. Não que não exista uma realidade física, isso aqui é tátil. Pode ser, faz barulho, né? O ar que eu respiro. Tu usou, na realidade, só um sentido, o tato. Tu falou tátil, é um sentido só. Sim, tátil, claro. Que é o do Tomé, o ver para crer. Então, mas é bacana a física, é bom porque enquanto existirem questionadores, existirão pesquisadores, cientistas que querem ir mais a fundo. Quantas coisas já se tornaram hoje incontestes? Que outrora ninguém gozavam, né, tudo isso aqui, depois se provou realmente que aquilo aí todo mundo teve que assumir. Então eu acho que caminha, o que você está falando, a física quântica, apesar de eu acho é a fase inicial do bebê, a física quântica, na minha opinião, que a minha opinião é a opinião de um reles habitante desse planeta. Como a nossa, como a minha. Então nós está na fase gestacional a física quântica. Se o homem acha que está dominando a física quântica, patati patatá, fala bonito pra caramba, né? Sei o que, isso, aquilo lá, tal, ainda não se provou. Vai chegar o dia, eu acredito que vai chegar o dia. Mas temos que trazer o que está em outro nível para baixo, né? Para baixo. Então vamos lá, siga. Vamos lá, eu só fiz uma parte no mundo de Maia. A gente pode continuar nessa questão do mundo de Maia. Não, mas é vida, né? Então, assim, num conceito mais tradicional, um conceito mais espiritualista e, portanto, holístico, quando a gente tem dois movimentos de Purusha, que seria o espírito, e Prakriti, que seria a matéria, nós temos a movimentação do que se chama vida e energia. Sim. Né? Então, Purusha como causa fecunda, Prakriti, que é a matéria, né? E aí se tem de modo automático essa questão da vida. Então, reprodução de todos os animais, os vegetais, os minerais e inclusive do ser humano. Então, a geração, ocultamente se fala que ela pode ser uma geração física, pode ser uma geração emocional e uma geração mental. E todos eles têm o masculino e o feminino, ou seja, tem a fecundação do masculino, do feminino, inclusive com relação ao pensamento, que é uma das questões muito interessantes. E isso nos três níveis, a nível físico, a nível emocional e a nível mental. E essa Prakriti, como ela é vida e energia, ela vai movimentar a vida de uma forma automática, ou seja, existe concepção, a física no caso, existe o nascimento, existem as etapas, né, os centenários da vida. Sim. E depois existe a morte, que é o assunto do dia de hoje. Perfeitamente. Mas é a questão, tudo no universo que tem forma é passível de nascer, crescer, se desenvolver e morrer. Qualquer coisa. Então tudo que tem forma, tem nome, tem forma, tem esse ciclo. Vamos lá, já que você está falando e você quer filosofar e nós precisamos filosofar, claro. Realmente, Lavoisier disse que nada se perde, né? Tudo se transforma. Tudo se transforma. Então a morte que nós estamos falando, assim como. Então ela não seria uma realidade, na verdade, né? Seria uma transformação. Então, como a gente já viu que a nível físico, o corpo físico é o mais ilusório que existe, é o físico. Tá. Quando a gente passa para o segundo nível, que é o nível da alma, que são dos pensamentos e sentimentos, fica um pouco mais sutil. Porque a gente se questiona assim, existe uma alma, não existe? Lógico que existe, né? Porque é as nossas formas de pensamento, todas as nossas memórias e os nossos sentimentos. E esses gregos é que não querem morrer,
Os nossos sentimentos e as nossas memórias é que não querem deixar de existir. E aquela pergunta, onde é que estava o gosto do pão de queijo que eu comi hoje de manhã? Aonde que ele está? Quando eu trouxe na memória e senti e visualizei o pão de queijo, ele está vivo, ele encarnou. Sim. Porque eu dei matéria para ele, eu estou falando, eu estou verbalizando com relação ao pão de queijo. Então, assim, as nossas memórias, elas são que nem animais de estimação, elas não querem morrer, porque elas se vitalizam pela nossa consciência. A nossa consciência é a tela em branco, onde se pinta todas as cores dos sentidos e das memórias. Tem os sentidos e tem as memórias, né, que são diferentes. Tá? Quando se coloca os vritis é uma questão que a gente queria falar há muito tempo, agora veio. Os vritis, segundo a tradição, são formas de pensamento, ou seja, são emanações de pensamento. Quando os vritis eles somem da nossa consciência, fica a pura consciência, e aí não tem mais manifestação de vida, porque a gente só volta a adquirir uma forma porque a gente alimenta de uma certa forma essas memórias e esses vritis que são os pensamentos. Senão a gente não adquire forma. A gente fica sem forma. É meio complexo assim, né? É meio complicado, a gente vai pegando fragmento daqui, fragmento de lá, mas tem que dar... Realmente como é que eu posso dizer? Porque se eu gero um pensamento, se eu gero o vriti, né? Vriti que você falou, é porque ele foi criado, né? Ele foi criado provavelmente por mim ou por outros, sei lá. Então, né? Todos os nossos pensamentos são reciclados, não existe pensamento original. Exato. É o que diz Então essa realidade, esse pensamento que existe, ele tem que ser... É complexo isso aí que eu disse, porque ele é alimentado por todas aquelas pessoas, por todos aqueles... Acho que é. Alimentado por todos aqueles pensamentos, que não adianta eu deixar de pensar se outros milhares, milhões continuam pensando. Né? Porque a gente poderia viver mais do que 100 anos se a gente não tivesse esses seres, que são as memórias, se alimentando de nós. Então, se eu tenho uma alimentação saudável, se eu tenho pensamentos saudáveis, eu estou mais sutilizado. Então, a tendência é que eu viva mais, porque tem menos seres se alimentando de mim. Se eu tenho uma tristeza, uma memória de alguém que já faleceu e que fica no meu campo, isso é uma memória um pouco mais pesada. Isso consome a minha energia. Então, eu vou viver menos. Então, assim, complementando, se a gente retirar todas as nossas memórias, as mais densas, desde desejo de comer pizza até memórias instintivas, passando pelas memórias de pessoas, de situações, se a gente eliminar e não tiver mais nada disso, a nossa tendência é viver mais. Você falou, você chegou num ponto interessantíssimo aqui. No passado que eu digo, não vou muito longe não, eu vou na minha geração aqui. Sim. A minha geração, sou da década no início, sou de 1951. Então naquele tempo nós tínhamos uma alimentação leite puro, aquele leite que vinha em garrafa direto, não tinha beneficiamento, não tinha nada, aquela crosta de uma nata que ficava aqui em cima, tomávamos água da torneira, comia manteiga, eu comia um pacote de manteiga por dia, um pacote inteiro de manteiga, com pão, aquela bengala de pão, não sei como é que chama no Rio Grande do Sul, como é que é? A bengala, o pão desse tamanho aqui. Não. Pão francês? Não, pão francês é o pequeno. Aquele linguição lá, como é que é o nome? Não sei. Bengala. Bengala, é isso aí. Então nós tínhamos uma alimentação super sadia no passado, na minha geração, digamos, vamos limitar nisso. E vivia-se menos. Olha aí, vivia-se menos, sim senhor. Hoje tem estudos, comprovações, N coisas que o ser humano hoje vive mais do que vive no passado. Hoje a longevidade é maior. Tanto é que tem estudos aí, né? O brasileiro vive 75, antes não vivia tanto, vivia até 67, 69. Então, isso eu estou perguntando para um ortomolecular, agora uma curiosidade, um médico, homeopata, ortomolecular, mexe muito com nutrição. Quer dizer, nós degradamos a nossa nutrição, nós multiplicamos por 1000 os nossos problemas, nós não tínhamos tantos problemas como tínhamos há 50, 55 anos atrás. A nossa cabeça não tinha essas loucuras de hoje, essa poluição de hoje era muito menor, N fatores e vive-se mais. Como é que você explica? Essa é uma pergunta difícil, eu acho.
Vamos lá. Boa. É que é caracterizado por perguntas difíceis, né, Greg? Não, mas não é, mas ela é 100% fundamentada, o que eu acabei de dizer. Então, assim, a gente pode puxar para regiões da Grécia e da Itália, onde existe um alto grau de longevidade, pessoas vivem 100 e poucos anos. Sim. Onde, basicamente, a dieta é uma dieta mediterrânea, a nível de pescados, legumes, óleo de oliva extra virgem e um vinho produzido na região. Isso. Tá? Que é basicamente sem farinha, sem os farináceos. Então, esse é um exemplo onde as pessoas têm uma longevidade interessante, a nível de estudo, é bacana ver isso, né? Então, eu acho que tu tocou num ponto essencial. A complexidade que foi criado na realidade para tirar a simplicidade da vida é que complicou as pessoas viverem mais, mas viverem sem qualidade. As pessoas vivem preocupadas com o fim do mundo, preocupadas com a política, preocupadas com isso, com aquilo. E antigamente não existia essa preocupação. Mas o que acontece assim? A turma deve estar me xingando porque eu interrompo muito, né? Mas o que a nível molecular, a nível celular, como é que se explica então eu me alimentando pior? Eu estando cheio de problemas, eu vivo mais. Como é que é isso? Isso que eu quero entender. Esse viver mais, eu não sei onde é que tu está enxergando, Grego, mas a gente vê que as pessoas também estão morrendo mais cedo. Nós somos mais longevos hoje. Hoje as pessoas vivem mais tempo. Então, eu queria saber fundamentalmente como é que alguém consegue viver mais tempo. E aí eu estou te colocando, as pessoas poderiam viver 600 anos, elas poderiam viver muito mais. Tá, claro. Pode ser até os bíblicos ali dizem, claro, né? Eu não estava lá, não sei se eu vivi 800. Já pensou eu vivendo 800 anos ali, pô? É muita coisa, né, pô? 8 séculos, mas dizem que eles viviam barbaridade. Sim. Então a gente chega a essa conclusão, né? Que eu penso assim, nós estamos vivendo mais, mas com pouca qualidade, principalmente mental e emocional, que é a principal, né? Então acho que a tecnologia com relação a nível molecular de regeneração celular, ela melhorou muito, né? E a gente chega numa questão quântica, porque assim, a longevidade em si, ela tem a ver com o quanto tu está em contato com a origem, né, que a gente chama, a tradição chama de Purusha ou espírito, a essência, quanto a partir daí tu consegue te renovar, porque é a partir daí que tem os campos para tudo. E como esse campo da divindade ele é infinito, ou seja, não tem nenhuma finitude, tu pode tirar a vitalidade que tu quiser, tu pode rejuvenescer o quanto tu quiser. Então existe um campo de regeneração quântico a partir do ponto zero, digamos assim, ou do Akasha, ou do ponto zero. Até uma pesquisadora amiga nossa lá, americana, ela conseguiu fazer uma sala, se transformar numa sala como se fosse de meditação. Hoje existem vários aparatos tecnológicos que representam essa manifestação dessa energia. Beleza, que renova tudo. Respondeu legal. Tu entende? Então, existe isso. E eu acho que adicionado à sua especialidade, que é a medicina, eu acho que a medicina ajuda muito o homem, e ajudou muito o homem, né? Esses suplementos, a homeopatia, todas essas coisas alternativas que o ser humano... Mas assim, eu saindo da minha questão... Não, mas a sua questão é importante. Eu acho que é importante, mas saindo um pouco da minha questão, eu acho que isso aí é só um ponto. Claro, mas ajuda. Dentro de vários pontos onde a pessoa precisa evoluir para chegar em outros pontos. Prato é composto de uma série de complementos para você fazer a coisa principal dessa manutenção. Então essa questão médica, essa consciência que você falou, isso é importantíssimo. São temperos para você fazer a vida ser mais longeva. Vou colocar um exemplo prático. Vamos lá. Morreu uma pessoa, perdeu o corpo físico. O que ela perde? Eu gosto muito dos exemplos que me dão assim de última hora. Então tem uma amiga nossa que quase desencarnou agora, infartou, estava em Natal, infartou, e ela relatou os pensamentos dela antes de entrar na sala que ela ia fazer o cateterismo. Então ela falou assim: pô, eu tenho tanta coisa para fazer ainda, pô, será que eu cumpri a minha missão? Eu vou deixar tanta gente que eu gosto aí. Então assim, o que passa na cabeça da pessoa é isso. Mas se a gente analisar ponto por ponto, a gente vê assim, a missão é um desejo de fazer algo que ela não está concretizando, mas o desejo não é ela, é só o desejo.
A vontade de estar junto com as pessoas é a vontade afetiva, de estar com as pessoas, de estar junto com aquelas pessoas que a gente ama, mas não é a pessoa. Porque tu pode estar a 2.000 quilômetros de distância de uma pessoa e ainda sentir a presença dela. Sem dúvida, Sim. claro. Sim. Voltando para a questão da apometria, às vezes você faz apometria com uma pessoa que está na Europa, na Ásia, e funciona não tem distância. Da mesma forma. O que é isso? Então, se não tem distância, não tem espaço. Se não tem espaço, não tem tempo. Tá. Aí nós acabamos com a questão da morte. O que eu quero dizer com tudo isso é que o que morre no momento da morte física são essas lembranças e a questão da alma que vai se dissolver depois. Porque a gente nasce com tendências positivas e negativas, né? Depois, quando a gente forma um corpo físico de novo, elas vão voltar a ter essas características, tendências positivas e negativas. E assim é esse vai e vem. Quando a gente acaba com os desejos e as vontades e os pensamentos que fazem a gente ter essa alma, a gente não tem mais necessidade do corpo físico. Então, se a gente chega a essa conclusão antes de desencarnar, a gente já matou a charada da morte. Porque a morte são só os seres que não somos nós não somos o pensamento, não somos os sentimentos e não somos o corpo físico. A gente acabou de mostrar que o corpo físico é uma ilusão. E que a alma, os pensamentos, a gente pode trocar, é uma coisa que se troca, não se troca pensamento? Sim. Tu troca o pensamento, Sim. tu já sente de uma outra forma, né? E aí, se eles são cambiáveis, eles não são eternos, porque eles têm forma. Então a gente tem que ir para onde a consciência tem que ir, aonde não existe forma. Mas esse aí é que tá. Essa certeza, vamos dizer, essa certeza que muita gente tem, né? Vamos dizer. Sim. Principalmente aquelas pessoas que dizem porque dizem que enxergam outro plano, conversam com pessoas que foram embora. Mas aí é astral. Não, porque É um plano. seja lá o que for, mas É astral. Não deixa de ser. Não deixa astral. de ser. Claro que é. Não deixa de ser algum plano É uma fora esse realidade. Agora a aqui. gente vai tocar num ponto que a gente ia conversar. Então O sono e os sonhos e o sono sem sonho. isso aí é complexo também, né? Mas é isso aí que tá falando. Eu acho que o Freud, o Sigmund, qual é o outro lá? O outro famoso ali, que é psicanalista também? O Jung. Os dois, quando eles começaram a chegar em alguma coisa, eles falaram, quer saber, eu vou morrer, porque isso aí é muito complexo, eu vou embora. Mas é mesmo, porque olha, eu vou te contar. Eu acho que o Freud fez isso, o Jung não. O Jung viveu até os 80 caramba, não, é complexo isso aí, é complexo. Vamos lá, mas o Vida Inteligente está aqui para trazer coisa complexa, para fazer vocês ficarem bravos, irritados comigo, pelas perguntas que eu faço, pelas intervenções, mas são necessárias, não podemos ficar viajando só. Nós temos que viajar com segurança. Você entra num avião, você tem que saber que aquele avião tem combustível, tem bom piloto, as asas estão lá, então não tem perigo nenhum. Então, quanto mais segurança a gente tem naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente estuda, naquilo que a gente faz, melhor. E aí nós vamos ser longevos, vamos dizer, nesse aspecto, né? Vamos ter combustível para seguir adiante. Agora tu pegou e me jogou lá no outro ponto. Por quê? Tu puxou um outro fio. Vai lá, divide. Você que é o entrevistado, eu estou falando muito, você que... Vamos lá. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão. Quando tu falou assim no plano, né? Então a gente tem a vigília, a gente tem o sono com sonhos. Isso. E o sono sem sonho. Tá. O sono com sonhos representa essa questão dos planos, do plano astral. Que quando a gente dorme, a gente morre de uma certa forma, a gente vai para esse plano e fica. Então dizem que a gente não pode brigar, ter assuntos desagradáveis antes de dormir. Isso. Porque senão você vai levar para o... Isso, dizem, né? Dizem. E eu atendi antes de ontem uma paciente que ela trabalhava na Caixa Econômica, e um abraço para ela. E ela dormia com um papel na cabeceira e falava assim, eu tenho que achar. Ela procurava tipo arquivos de processos que estavam perdidos na caixa de outras pessoas. Legal, ninguém achava, naquela época. Sim. Não tinha computador. E ela dormia e ela dizia assim, eu preciso achar isso. Ela acordava com detalhes aonde estava o processo, ela anotava e realmente estava. E ela fez isso inúmeras vezes. Que legal, bacana. Né?
Isso é você saber que o mundo físico é só uma cópia do mundo astral. Então ela ia no mundo astral e via onde que estavam as coisas, encontrava isso várias N vezes. Ela fez a vida inteira isso. Depois ela se deu conta que era um poder fortíssimo. E ontem me mandaram um vídeo, coincidentemente, não existe sincronia, né? Sim. Falando da história do copo d'água. Você tem uma questão que você quer resolver, você toma um copo d'água, um gole d'água antes de dormir, na pergunta do desejo de ter a resposta. E aí você acorda e toma de novo mais um gole e você vai ter a resposta. Essa coisa do gole é uma coisa meio supersticiosa, ela não precisaria existir. Como se o ser humano precisa disso. Ele precisa. Ele precisa disso. Isso que você está falando é a mesma coisa do que eu chegar num centro espírita, digamos assim, numa casa de Umbanda. Que saudade do tempo que eu frequentava casas de Umbanda, né? É você conversar com o preto velho e ele não esteja num banquinho de madeira e não esteja fazendo aquele linguajar dele. Você vai achar que é um embuste, né? Porque ele tem que falar daquela forma. Então o ser humano precisa de arquétipos, né? Para poder... Exato. É o que você acabou de dizer. Então isso é importante, é necessário ainda para nós. As comprovações. No meu caso, eu estou falando de mim também. Eu ainda preciso de muita comprovação hoje. Então, na manifestação, o mundo astral ele é tão dual, tão enganoso quanto o mundo físico, mas ele é um pouco mais sutil. Se a gente for para o mundo acadêmico, o mundo das ideias, eu posso ter uma ideia, tu pode ter uma ideia contrária à minha. Então, ele já é dual. Eu tenho uma ideia, você tem uma ideia contrária à minha? Sim. Aí eu tenho uma ideia do bem, você tem uma ideia contrária? Claro. Pode. É permitido, mas ainda é dualidade na manifestação. Além disso, ou mais profundamente nisso, já não tem mais, já não existe mais a dualidade, é uma coisa única, é unificada. E é esse campo que é o campo que a gente precisa ter consciência dele, que a gente elimina a morte. Entrando em contato com esse campo, você elimina a morte. Porque tudo, vamos voltar a nível celular, tudo a nível celular tem nível atômico, tem o núcleo, tem o elétron, tem carga positiva, carga negativa, aí as células se mantêm, elas se alimentam, mas elas têm dejetos dela, ela é que nem um ser humano, uma célula, pronto. Sim. Tem o positivo, depois sai o negativo, entre aspas, né? Vamos ver a nível energético, o prana, tem o prana positivo, depois tem o prana negativo, que tem que ser eliminado, tudo é positivo e negativo. Nesse campo que eu falei, acabei de falar, não tem positivo e negativo. E ele está em tudo e ele é todos os arquétipos. Já que tu falou em arquétipo, a partir desse campo tu começa a materializar os arquétipos. O arquétipo da criança, o arquétipo do senil, né, do velho sábio. Sim, do preto velho. Sim, claro, mas Então, isso que eu digo. Tudo que tem forma tem que ter um arquétipo. Exato. Tem que ter uma cara, tem que ter um jeito. Exato. Mas isso tudo ainda a gente tem acesso, a gente conversa, a gente vê isso aqui, isso é importante. Esses outros níveis ainda, muito poucas pessoas conseguem acessar. E essa que é a grande dificuldade desse entendimento. O mais fácil que tem é isso. Mas aí é mais fácil, mais simples. Então mostra o caminho aí, pronto. Mostra para tudo. Uma das formas é através da meditação, né? Você meditando. Meditação. Meditação. Meditar é um negócio que pouca gente consegue, eu acho, né? Porque no mundo desse nós não temos... Eu vou dizer assim, ninguém consegue, mas o fato de tu te dispor a meditar, você consegue, porque você consegue observar, o teu pensamento não vai parar. Não, claro que não. Teria que ter escolas de meditação. Mas o mundo moderno, infelizmente, nasceu... O Vipassana, que é aquela semana que você isso silêncio já é... Isso eu acho que é um trabalho, eu já li a respeito, eu acho fabuloso, porque é factível. Você mostra lá o que você faz, você vai se alimentar de uma... Você não conversa com ninguém, você fica em silêncio, né? Não sei, são 7 dias ou menos? 7 dias. Até 7 dias, tem de 3 a 7 dias, mas o certo são 7 dias, né? Sim. Então você passar 7 dias, uma matraca que nem eu aqui, por exemplo, que nas entrevistas falo pra caramba, já pensou 7 dias quieto ali? Maravilhoso. Quando você fica quieto, o que você vai fazer? Você vai ouvir a si próprio, né? E aí já é o começo de você começar a meditar. O que você vai ouvir? Você vai ouvir os teus pensamentos. Perfeito. Os teus sentimentos. O teu eu. Você vai acessar o teu eu. Se tiver culpa, vai vir a culpa. Se tiver ansiedade, vai vir o medo ligado à ansiedade, que você vai ter que resolver. Então, esses querem se resolver. Esses é que estão vivos.
É aí que tá. Mas aí que tem a vida da consciência. Você olhando para esses que querem ficar vivos, você ordena eles, você coloca eles no lugar, você acomoda. Tem uma série de... E a partir disso, o silêncio vai ser uma constante na tua existência. Porque se tu resolver a ti mesmo, você resolve o mundo externo. Não tenho dúvida disso, mas o importante, a coisa mais séria que tem é você colocar na prática a teoria outra. Você já ouviu falar disso aqui, né? Essa frase aqui. Realmente as pessoas não se decidem, porque a partir do momento que você se propuser, se permitir, aí eu acho que você tem essa condição. É a mesma coisa que você, um médico, trabalha de segunda a sexta, viaja fim de semana para atender outros locais, tudo isso aqui, fala, não, agora eu vou passar 15 dias, não quero saber de ninguém, não quero saber de paciente, não quero saber de nada, vou dar um tempo para mim. Aí eu acho que sim, você se permitir, eu vou fazer isso. Mas e aí para você dar esse passo? Pouca gente dá esse passo, né? Mas esse pouco já virou um pouco mais, né? Que nem você falou, não enche uma Kombi, já virou, enche um caminhão, essa aí ela gostou. Pode encher um caminhão, pode encher um avião, um navio, pode encher uma ilha que nós estamos aqui em Florianópolis. Estamos aqui, Porque não é isso, não é a questão do centésimo macaco, a questão da massa crítica. Claro, isso aí Você vai divulgando. Antigamente não se falava nessa questão da quântica, não se falava sobre questão atômica, hoje já se fala, né? E já está se chegando a nível de saúde. Hoje existem congressos de saúde quântica, onde se permeia vários assuntos, tentando, como tu falou assim, tentando chegar na questão. Tentando chegar na questão. Então vamos lá, falamos da parte, podemos entrar na outra parte aqui agora ou falta alguma coisa? Não, pode. Não, então vamos entrar naquele desde a fecundação, vamos lá, esse processo para até chegar a voltar, né? Tem aquela... venho de uma sementinha e volto para aquela sementinha, essa transformação, como é que é esse processo? Fala sobre isso. A vida em si, como é que a vida começa, a vida se transforma segundo você está dizendo aqui, né? E que a gente acredita, a maioria das pessoas acredita, né? Com as promessas das pessoas que passaram por aqui, gurus, avataras, bodhisattvas, tudo quanto é nome bonito aí que já passou por aqui, né? E todos eles pregavam alguma coisa e diziam alguma coisa e se mandaram, ninguém mais voltou, ninguém mais falou nada e nós estamos aí na mão e vendendo a mesma coisa que eles vendiam, né? Vendiam não, passavam pra gente. E até hoje nós não temos essa consciência, digamos assim, não vivemos esse mundo que todos que nos precederam nos prometeram. Que é essa questão de nós estamos limitados pelo nosso tema de hoje, que muito me assusta e assusta muita gente, que é morte. O dia que o ser humano, o dia que a humanidade tiver essa consciência, que você dissertou muito bem há pouco, aí sim, aí eu creio que nós estamos começando a caminhar. Não tem medo disso aqui, porque... É bacana que tu falou, porque assim, mesmo o iniciado, se diz, a pessoa que tem o conhecimento, mesmo assim ela tem um grau de apego à vida e ela vai ter medo com relação à morte. Se tu eliminar completamente isso em vida, por isso que as iniciações, as escolas iniciáticas, muitas delas têm iniciações ligadas à morte. Tem o vitriol, por exemplo, né? É tudo aqueles... Não pode falar. Não podemos falar, claro. Mas assim, tem iniciações de você escreve uma carta que você já morreu, seus familiares. Isso. Às vezes te colocam num lugar assim escuro, com os olhos vendados, como se você tivesse já morrendo. Então, você passar por isso é que eleva a tua consciência. Se as escolas iniciáticas têm esse segredo de você passar pela morte, ou de processos de morte iniciáticos que te levam a uma compreensão maior, então isso é um processo muito interessante. Então a gente chamar a morte para conversar, e ontem eu chamei a morte para conversar, comecei a ouvir várias notícias com relação à morte, foi impressionante. É mesmo? E aí eu entrei na sintonia. Na sintonia. É verdade. Daí eu comecei a ter um mal-estar assim, estomacal, acho que eu comi demais, mas eu senti que eu estava entrando no processo, né? Entendi. Daí eu me fiz a pergunta assim, o que eu deixaria se eu dormisse agora e não acordasse mais, né? Sim. Aí eu fiquei tranquilo e dormi.
É provável que... Mas você não respondeu. Eu estou me colocando aqui, né? A entrevista tem que ser verdadeira. Verdadeira, né? sem tem dúvida. Ter exemplos... Tá, mas você chegou a refletir? Refleti em poucos itens. O que eu deixaria e você refletiu? Dois, três itens e... Conseguiu dormir, perfeito, tá bom. Isso aí sim. Então eu acho que todo mundo é capaz, né? Porque quanto mais leve você estiver e menos apegado a essa vida... Porque assim, Grego, esse que é o grande olha você a disse questão tudo. Uma vida assim, tá, nasceu, tem um pai, uma mãe, teve amigos, etc. Comeu, dormiu, procriou, escreveu um livro, morreu. Vamos tirar o escrever o livro, que de repente é um legado, talvez um livro seja um legado. Mas o que tem de vida, de consciência numa vida onde não teve reflexão, não teve nada? Não... Sei lá. Não sei. Aí é que está a incógnita, né? Entende? É uma grande incógnita. Uma grande. Então, essa automação da vida, onde tem a concepção e a gente cresce, nasce, cresce e morre, ela é... Não é inútil, mas ela é automatizada, ela é sem sentido, ela é sem sentido. Sem dúvida. Quem dá sentido é o que faz isso acontecer. Entende? Eu acho que quem tem medo, vamos dizer assim, é quem tem, você falou muito bem durante a entrevista, o apego, né? O apego. Por que você tem? Por que você tem medo de morrer? Porque eu vou deixar de usufruir disso, daquilo, porque eu podia ganhar daqui a uma semana na loteria. Ganhar, perder, usufruir. Exato, mas aí é que tá. Tem gente que tem apego ou porque a vida é prazerosa. Prazer e dor perfeitamente. São opostos. Se vai ter prazer, vai ter dor, porque um é o oposto do outro. Agora, você na qualidade de estudioso, de médico, como é que você vê essa convivência como é que o ser humano, na sua opinião, claro, como é que o ser humano poderia se desapegar não, ou temer menos? Porque às vezes o medo da morte faz você morrer mais cedo, né? Você vai se matando, pô. Você está plantando aquilo, você está na sintonia com a morte, como você disse ontem, né? Você entrou na sintonia, começou a sentir coisa aqui, tal. Você sintonizou na Rádio Morte SA e o locutor está transmitindo um monte de coisa para você, né? Então, como é que você pode fazer com que as pessoas tenham menos medo dessa coisa real, que é o ato de perder esse corpo físico, digamos assim? Aí tocou numa palavra que é muito importante, que é medo, né? E medo e morte tem essa grafia da letra M. Isso. Né? E M, a gente pensando na forma oculta, ele está ligado ao 13º nível, a 13ª carta, que é a morte e transformação. Oi? Não sabia, não. Sim, que aí é uma carta onde existe um túmulo e existe uma criança saindo desse túmulo. E que é tarô isso aí? Isso é tarô. Não sabia. Tá. Tarô mais oculto. E aí essa criança representa a transformação, porque morte é sempre uma renovação. Nós falamos de renovação das células, renovação de uma alma. É uma renovação. Então, para que haja essa renovação, essa transformação, tem que morrer algo para que algo novo nasça. Sim, sempre, claro. Né? Então, como isso é uma coisa normal da natureza, né? O término sempre é o início de uma coisa nova e assim sucessivamente, as pessoas têm que olhar de uma forma natural, assim, inicialmente olhar como uma transformação, como uma renovação. Tá, mas como incutir esse ponto de vista nas pessoas? Se elas é um processo difícil, né? Porque nós estamos apegados a religiões que elas nos condicionam de uma certa forma, a literaturas, uma série de pensadores, tudo, cada um são mentes que influenciam, arquétipos que nos influenciam. Como largar isso tudo? Você vai dizer, você poderia dar uma resposta simples, como eu tenho ouvido aqui. Não, entra numa escola de iniciação, como se escola de iniciação resolvesse tudo, né? Aí fala, iniciação, inicia o teu processo. Exatamente. Então, você inicia, mas não termina nunca. Inicia. Então, existiria alguma mágica, vamos dizer assim? Como mudar essa questão?
acho que a questão está nos apegos, né, nas bengalas. Eu vou citar um autor, na realidade é um compositor que eu gosto muito, que é o John Lennon, dos Beatles. E numa das crises de transformação dele, ele falou assim, numa das frases das canções que ele compunha, que Deus é um conceito para medir a nossa dor, que mede a nossa dor. Oi. É só um conceito. Então é bacana, porque ele ao mesmo tempo está dizendo algo, mas ele está falando assim, se Deus é um conceito, é algo, e a dor é uma outra coisa, que é a nossa dor, quanto tu consegue ultrapassar essas coisas? E antes disso, na canção ele fala que ele não acredita em Buda, não acredita em Krishna, não acredita, parece alguém que eu conheço, não acredita em avatares, etc. Ele só acredita nele mesmo, mas ele colocou a companheira dele, a Yoko, também, ele acredita nele, a Yoko. E depois ele acabou até se separando da Yoko um tempo depois. Foi. Então, essa forma de crença, porque acreditar é uma coisa assim muito comum. E aí entra nas pessoas, as pessoas creem, mas elas não creem na sabedoria interna, elas não creem naquilo que elas são capazes de promover, de sair de dentro delas para fora. Eu ouvi de uma pesquisadora que as pessoas perderam o senso comum de reflexão e de sabedoria, e é verdade. As pessoas estão ligadas a flashes, a imagens. Então é a imagem do computador, a imagem do celular, alguém falou isso, eu vou atrás. Nossa Senhora, é assim. E aí as pessoas têm que largar. E aí entra assim, larga a religião, larga tudo e entra no teu silêncio. Ou na tua meditação. Aí você vai conseguir acessar coisas que você nem imagina. Você tem razão. Enquanto a gente fala, vão aparecendo soluções aqui, mas são soluções de cada um, né? É interessante, porque a gente tinha que... tudo que você está falando é factível, mas é necessário que as pessoas se permitam, as pessoas resolvam dizer, não, eu vou fazer isso, eu vou realmente... Uma grande questão que você estava falando há pouco, e me veio à mente, é que eu falei, o que você precisa para parar de ter medo da morte? É você fazer uma autorreflexão e fazer o que você fez ontem à noite, por exemplo. Não sei se você... Ou levar um susto. Eu acho bacana você levar um susto, você aproximar a morte, e a morte chegar bem próxima. Claro. Eu acho que tu pode até falar sobre isso, Grego. Não, eu falei muito. Quando eu tive o meu infarto, eu falei aqui, fiz programa, mas é fiz tudo. bacana porque tu fala assim, a gente tinha um curso que nós fazíamos, que tinha uma reflexão assim, faz de conta que todo mundo morreu agora nessa sala, e vocês vão recomeçar de novo. O que vocês fariam de diferente se vocês pudessem... Sim. Então é uma forma de você morrer e dizer assim, puxa, o que eu faria? Pô, eu ia dar um abraço na minha mãe, eu ia escrever uma carta para não sei quem, Carta não se escreve mais, coisa do passado. Né? Isso, agora escrever um e-mail, um WhatsApp para alguém. Isso. Eu ia beijar minha avó, eu ia fazer mais trabalhos de caridade. Não sei, cada um tem algo, né? Mas então, isso eu acho que bacana. Você chamar a morte. Perfeito. Uma forma disso, que me veio à mente aqui conversando, é você saber... Porque aí tem aquela frase do Raul Seixas que fala assim, morte, 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 que talvez seja o segredo dessa vida. Exato, tá vendo? Esse era um grande sábio, não? O maluco, beleza? Isso. Mas uma forma também, eu acho que você pensar, por que eu tenho medo da morte? O que me prende aqui? Que nem você disse ontem, o que me prende? Quem me prende é essa aqui, que eu tenho um filho problemático, é porque não sei o que, não sei o que lá. Então, beleza, é só isso, então resolve seu filho, aí eu posso morrer tranquilo. A partir do momento que você não tem, você não tem mais... Desprende. Não tenha dúvida, perfeitamente. Esse que é. Mas para isso você precisa fazer essa reflexão, que você disse bem, você deu um caminho, que é a meditação, outro pode ter outro caminho, de outra forma, né? Mas quanto maior a tua visão e quanto mais universalista tu é, o teu problema está resolvido, mas o problema da humanidade não está. Não, mas aí então, começa a se resolver. Então isso começa a se resolver, mas ainda existe trabalho a fazer. Claro. Então assim, se a tua consciência expandiu e tu é mais universalista, agora você está querendo resolver o problema de todo mundo. Você até pode morrer em paz, mas você vai querer, de uma certa forma, resolver também, porque nós somos uma humanidade. Exato. É uma mentira, né? Essa coisa de... Se eu amplio minha consciência, de uma certa forma, eu estou ampliando a consciência do mundo, mesmo que seja um fragmento, né? Por isso que dizem que qualquer transformação tem que começar através de nós, né? A nossa própria transformação, né? Então, talvez você esteja salvando o mundo também, salvando a si mesmo, porque porque o mundo está em nós, a gente não está no mundo, o mundo está em nós, a gente não está no mundo, os pensamentos estão em nós não estamos nos pensamentos, e assim, nosso corpo físico também
está em nós. Não a gente tem esse corpo físico, entendeu? O corpo físico é uma manifestação da nossa consciência. É um modo da gente estar dentro dessa consciência maior, que é uma consciência só. Só né? sei que quem inventou esse jogo chamado vida, eu vou te contar. Tem que Maravilhoso. Merece nota 10, nota 1000. Não é ele, é ela. É ela, não. É ela aqui mesmo. São elas que... Elas, né? Uma energia. São energia. elas que fazem a criação física e é a parte da energia feminina que é a prática. Energia, isso aí, mas cria tudo. Vamos chamar de energia criadora, né? Que é assexuada. Mas é fabuloso isso aqui, porque é um grande enigma. É um grande enigma. Deixa todo mundo louco, né? Deixa todo mundo louco, porque você pensar nisso, você pensar nessas coisas, você nunca obtém uma resposta, né? Então é assim. Eu tenho uma tia que é arquiteta. Sim. Eu falo assim, ó, o arquiteto no universo, na realidade, é uma arquiteta. Então são as mulheres que são as grandes arquitetas. Tem que mudar a grande arquiteta do universo, né? Aí. Não, mas a gente tem que saber separar. A gente tem que parar com essa coisa de homem e mulher, né? Acho que que a questão do gênero exatamente, relativa, né? Tem que ser uma coisa só, né? Uma coisa só, a partir essa energia criadora, eu prefiro falar assim. Então, o que mais nós temos para conversar? Vamos lá. O que faltou a gente falar sobre a vida e sobre a morte? Falta alguma coisa? Eu creio que não falta mais nada. Se vem mais alguma pergunta, porque nós... Tá, deixa eu pensar aqui. O que a gente pode... A nível físico a gente já viu. Tá. A nível psicológico também, a gente sabe que são as memórias que morrem. O apego à vida, que é comum, inclusive, para a pessoa que tem conhecimento, né? Tá. Tem um nome isso, apego à vida, da forma como ela é. Existia um sábio que falava assim, ele escrevia poesia, ele falava assim: não me levem agora, eu tenho mais 3 poesias para escrever, não me levem agora. Ele já estava com 80 então, anos. 80. E aí ele foi 85, 87, 90. E ele estava às portas da morte e falava assim: não, mas eu tenho mais uma que essa Essa é a última. é a última. Parece que ele escreveu uma parte e foi... Isso é bacana. Então nós temos aqui que acho que a conversa foi boa nesse sentido da gente... Como é que você vê agora? Agora eu vou falar com o André Locatelli, nem médico, nem estudioso, nem nada. Como é que você vê o futuro da humanidade? Mas de pé no chão, sem viajar. Segura aqui, gruda aqui no chão, não sai voando por aí. Eu também já estou com o pé quebrado. Entendeu? Como é que você vê? Eu vejo e digo, sempre disse aqui, ao vivo, nas câmeras aqui, que eu vejo com muita reserva. É bacana, eu trabalho para isso diuturnamente, quem me conhece sabe, mas eu faço isso por alguma coisa interna, que eu não sei explicar, interna minha. Agora, externa, minha mente concreta aqui, não bota fé nessa humanidade, não boto fé, porque, por enquanto, pelo que eu vejo, tem pessoas trabalhando, eu, mais alguns, onde está tentando transformar alguma coisa, mas a massa é muito maior do que isso aqui. Não vejo a curto prazo que essa humanidade se transforme numa unidade, como a gente fala tanto, o todo, uma unidade, nós somos todos um. Bonitinho falar isso aqui, mas na prática a teoria é totalmente diferente. Então, não sei se eu vou estar aqui, acho que não, né? Não vou estar aqui para ver se tem alguma coisa de lá também, não sei se eu vou ver alguma coisa, se eu não vou ver, mas hoje, enquanto eu estiver em carne aqui, está difícil eu ver uma perspectiva de uma mudança a nível global, de uma mudança de consciência da humanidade, menos belicismo, mais altruísmo, pessoas preocupadas em cuidar da fome do irmão, né? Somos todos irmãos, então é todo irmão, por que você não ajuda lá? Por que o teu irmão está passando fome lá? Mas ele está longe, está lá na África, está lá na Etiópia, não sei o quê, e você está aqui na sua casa gostosão, tal. Então, muito papo e pouca ação. Então, esse é meu ponto de vista. O seu ponto de vista, eu quero saber do André Locatelli. Antes de chegar no André Locatelli, vamos lá. Tem um vídeo antigo do Krishnamurti, inclusive ele é em preto e branco. Opa!
que é uma entrevista dele com estudantes de uma universidade ainda bem, tem muitos, né? Isso é muito bom, né? Muito bacana, muito bom. Qual é esse específico que você quer citar aí? Não lembro. Ele bota, tira o doce da boca da criança. Não, são maravilhosos. Tá lá na internet, Krishnamurti em preto e branco, legendado, sensacional. Eu também não sei porque são muitos, né? Não sei qual que você ia se referir. Os estudantes são 2 ou 3 que estão na internet, no YouTube. Tá. E aí ele é questionado de várias questões todas, né? E aí os estudantes falam assim, poxa, e tem tanta gente morrendo, né, na África, né? Ou na Índia mesmo, tem tanta pobreza. Muita. Por que que... Aí o Krishnamurti falou assim, por que vocês aqui que estão nessa sala, junto com o apoio da universidade e do governo americano, não vamos todos nós lá e acabamos com a fome, até porque o governo americano tem recursos para isso. Perfeito. Acabou, né? Acabou a conversa. Acabou a conversa, silenciou. Tá aí, ó. Então a gente vê que isso é muito antigo, e falando de pessoas que estão, digamos assim, querendo trabalhar pela humanidade já há um tempo, já estão há muito tempo aí. Plantando sementes e colocando essas questões cruciais, que já se poderia, teoricamente, acabar com toda a fome do mundo agora. Não tem, eu acredito nisso. Momento. Temos todos os recursos para isso. Instante. Todos. Quanto alimento não é jogado fora aí, toneladas e toneladas, podia mandar para lá. Né? Sim. Isso é vida, né? É o tema do nosso assunto de hoje, vida, porque um monte de gente morre por causa de egoísmo, por causa de má administração, uma série de coisas. Então, vamos lá agora. E aí tem aquela questão que o próprio Krishnamurti coloca, ou seja, o mundo externo só é uma projeção do nosso mundo interno. Né? Sim. Então, o nosso mundo interno precisa modificar. E aí eu vejo a humanidade lá na frente, quando todo mundo, individualmente, conseguir se modificar internamente. Porque é no teu interno, é você vendo as tuas sombras, né? Que o Jung fala que a gente tem todos os arquétipos dentro de nós. Então nós temos o arquétipo de sombra, talvez nós temos tudo. Nós temos o nosso egoísmo também conosco, que tem que ser transformado. Mas aí, quem olha para fora adormece, quem olha para dentro desperta. Então, bonito, é isso aí. Então as pessoas têm que aprender a meditar, têm que aprender a silenciar. Eu fui expulso de um programa médico lá em São Paulo porque eu estava ensinando as pessoas a meditar. Eu era médico de família, eu estava ensinando as pessoas a meditar. As pessoas iam lá, ao invés de fazer exercícios aeróbicos, eu ensinava elas a meditar. E elas estavam melhorando de saúde. Aí o diretor lá falou assim, não, essa filosofia não nos cabe. Talvez agora, com a mudança toda, já tenha uma aceitação. E aí, pronto, aí aconteceu o que aconteceu. Mas sem mágoa, sem problemas. Claro, você estava eu estava fazendo o que eu achava consciente que eu estava fazendo, e que eu acho que ajudaria as pessoas. Então, essa mudança a nível... Eu coloquei uma coisa da personalidade de André Locatelli. Então, sim, você pediu... Claro, isso eu quero aqui. Vamos lá. Então, eu acho que essa mudança, cada um vai fazer a sua parte da melhor forma possível, e no futuro, digamos assim, não imediato, isso depende muito... Aí vem a questão. Muro de Berlim. Sim. Separação. Sim. O Muro de Berlim vai durar um monte de tempo. De repente, 1989, etc., acabou o Muro de Berlim. Acabou. Nós estamos numa era ainda, o pessoal fala que é era de ferro, que é uma era onde se perdeu os valores. De repente, de um dia para a noite, as pessoas acordam e tem um mundo novo, inexplicavelmente. Porque é um ciclo, tudo é ciclo. E pode acontecer. Mas pode ter. Pode acontecer. A fadinha Sininho andar voando por aí, pega ali, plim, e as estrelas mudam o nível de consciência de todo mundo, aí sim. Não existe solução mágica, existe solução de autoconhecimento. Então as pessoas vão ter que trilhar essa solução. Eu sempre digo para os pacientes assim, você quer a solução mágica ou a solução consciencial? Quando a pessoa quer a solução mágica, eu falo assim, então vamos para a solução mágica. Se não, vamos para o trabalho consciencial. Aí é autoconhecimento, aí você tem que demandar o seu tempo, aí desapegar de outras coisas e dar prioridade, no caso da meditação ou do estudo, ou de ver esse vídeo. As pessoas não têm tempo, às vezes, de ver um vídeo longo, porque a mente delas foge, ou as coisas que estão nela, já que o tema é a morte, querem fugir. Sim. Então é a preocupação com o filho, é a vontade e a fome que cutuca,
dizer assim, isso é bobagem, isso aí é utópico. Nada é utopia, Grego. Tudo é possível. Puxa. É só a gente trabalhar em direção é só saber a direção que tu tá indo, só. Hoje nós estamos quase 8 bilhões de pessoas, né? Quase corpos físicos. Imagina o resto, então, se é que tem, né? Se é que Exato, multiplica isso. Se é que tem. Então imagine, sei lá, eu vou continuar fazendo até o dia que for autorizado, permitido, eu vou continuar fazendo o que eu faço, né? Mas por uma coisa interna minha, não quero nem saber o que vai dar. Interessa que o beija-flor no incêndio, né? Tá difícil, mas eu estou fazendo minha parte. Se os outros beija-flores saírem por aí com um pouquinho de água para apagar o incêndio, vão apagar. Porque o mínimo que a gente deseja para essa humanidade é que todo mundo entre num equilíbrio, que o equilíbrio é a paz no manifestado, é um equilíbrio. Que não veja oposição, né? A gente viu recentemente as pessoas se jogando numa oposição, como se fosse ser humano. Nossa, isso né? aqui foi nem vamos entrar nisso. Nem vamos entrar, porque foi a maior prova de que todos nós, vou dizer todos nós, porque todo mundo teve alguma manifestação interna. Todos nós percebemos que temos coisas que achávamos que não tínhamos mais, ou que sequer tínhamos, né? Então, e tem gente que esse foi um grande alerta. Foi muito bom. A males que vem para bem. Espero que o que nós experienciamos seja um despertar, como você disse, né? Um início de um despertar. Exato. Tá. Exato. Então você já deu seu ponto de vista e não te incriminei, né? Já pensou? Aí vai os pacientes, doutor André, mas você disse no Vida Inteligente lá que não sei o que lá, não, você falou bonito, você saiu muito bem. Então é isso, ó. Foi mais uma vez muito legal a gente conversar. Mesmo. As nossas conversas seja útil para todas as pessoas que estão nos são gostosos os nossos papos aqui, né? Porque não tem pauta, vem o que vem, a gente é autêntico, né? Isso que é o mais importante, né? A gente fala o que vem à mente, o que vem do coração, o que vem do larígeo, né? Então é isso. Então, mais uma vez, obrigado, doutor André. Obrigado, né? Obrigado por... Saúde e paz a todos. Está cuidando aqui desse corpício, né? E um pouco da cabeça. Um pouco da cabeça, claro. Quando ele deixa. Precisa ver nossas consultas aí. Nossa consulta, o pau já come lá dentro. Fala, não é assim, não. Ainda bem que não é filmado lá, né? Então, tá bom. Gente, então, para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço a todos. Boa evolução.